Fala galera, eu tô aqui, eu sou o Lucas Lopes e eu quero te ajudar a estudar a atualidade. Sou professor de Geografia, nossa plataforma Z, e eu quero muito poder te ajudar a enfrentar mais esse desafio. Nesse caso, já é muito importante que você tire da tua cabeça algumas verdades que você já ouviu falar por aí e que não necessariamente são tão verdades assim. Em que sentido? Se você reparou, a gente está aqui num cenário jornalístico, porque muita gente vai falar para você que estudar atualidades, poxa, beleza, eu vou ler jornal, eu vou assistir um programa jornalístico, eu vou ficar inteirado de todas as notícias e tá tudo certo. Toma cuidado, porque nem sempre vai ser assim. Até porque você é um aluno que está buscando o alto rendimento, então você tem uma organização de estudo, você tem um cronograma de estudo que foi cuidadosamente pensado para você. E você nem sempre vai ter tanto tempo disponível para parar para assistir um jornal. Sem contar que você tem diversos jornais diferentes acontecendo, né, ao longo do dia. Em todas as plataformas que você for pensar, na televisão, você vai poder escutar notícia também no rádio, procurar notícia na internet, você está sendo bombardeado por notícias, né, no telefone celular, então fica difícil de você poder organizar qual jornal você vai assistir, qual meio de comunicação ele vai ser o melhor, então tem dicas aqui que são um pouco mais eficientes na hora de você estar estudando essas atualidades. Toma cuidado, porque é claro que você assistir um programa jornalístico, isso vai te ajudar. Tá legal? Você pegar e assistir as notícias do seu país, as notícias do mundo, as notícias, pensando no Enem, né? São nacionais, então o que for muito relacionado à tua cidade, mais específico, talvez não te ajude tanto. Então a primeira dica que eu dou para você, né, é selecionar muito bem o conteúdo que você está assistindo. Então, procure mais notícias sobre o Brasil e notícias sobre o mundo. Sobre a sua cidade especificamente, isso não vai te ajudar tanto assim para o Enem. Uma outra coisa importante para você analisar é qual é o recorte temporal. Até que momento você vai poder ver ali a atualidade? Porque, né, o Enem acontecendo ali nos últimos meses do ano, o Enem acontecendo por volta de novembro, você tem ali, né, uma data limite de questões que vão entrar no Enem. Até porque, se ele vai acontecer em novembro, né, você tem ali, pelo menos, aí ele já está pronto aí há pelo menos uns 3, 4 meses. Então você não vai poder assistir notícias de outubro achando que vão aparecer no Enem. Então, minha outra dica para você é selecionar o recorte temporal. E esse recorte temporal ali você vai pegar de 6 meses mais ou menos para trás, né, do Enem. Botou a data do Enem? Pega uns 6 meses para trás, é dali para trás que você tem atualidades. Tá legal? Atualidades podem acontecer no ano anterior e ainda serem super atuais, né? E você vai precisar de fato perceber esse recorte temporal. Aquilo que está muito próximo da tua prova já não vai te ajudar tanto assim. Beleza? Então você já tem 2 dicas importantes. Selecionar o conteúdo que você vai assistir, né? E, claro, o recorte temporal. Uma outra dica que eu te dou para você que às vezes não tem tanto tempo assim para poder estar assistindo um jornal, alguma coisa, mas você gosta de atualidade, né? Procure podcasts. Procure, né, outros canais já um pouco mais diferenciados em relação a notícias, que não seja a televisão, que às vezes é muito enrijecida, vai ter lá um intervalo comercial, não aprofunda tanto nos temas, então você vai ter, né, noções básicas do que está acontecendo, mas não vai aprofundar tanto assim. E para você que se desloca, estou indo, né, para o curso, estou indo para casa, estou no trânsito, ouvir talvez um podcast que você goste, isso pode te ajudar também. Então uma outra forma de você buscar notícias sem ser, né, ler um jornal ou assistir a televisão. Tá legal? Agora, o mais importante é você perceber que não é na notícia que você vai ter a tua questão. Até porque não existem questões que falam sobre atualidades no Enem. Existem questões que vão te dar atualidades e dentro daquelas questões você vai conseguir perceber, né, o conteúdo que vai ser tratado. E aí eu separei para você, né, 2 notícias, por exemplo, que são ótimas para você tratar em relação
a conteúdos de atualidade. Né? Você tem uma notícia que fala sobre o aquecimento, né, as mudanças climáticas que acontecem, né, no planeta. Você está falando ali de mudanças no clima causadas pelo homem. Quando aparece uma notícia dessa para você, você está falando de algo que é atual, é super contemporâneo, né, a modificação que o ser humano vem fazendo, né, nas questões climáticas, principalmente a partir, né, do uso predatório de recursos naturais. Mas perceba que dentro dessa notícia você pode ter várias ramificações de assuntos. Você pode falar, obviamente, numa questão de geografia, trabalhando sobre as mudanças climáticas. Você pode falar sobre biodiversidade, isso pode puxar para você, né, uma questão de biologia. Ainda mais, se eu pego uma outra notícia e falo para você sobre que a Europa, a União Europeia, está fazendo um acordo para acabar, né, com a emissão de gases poluentes até uma certa data, você pode puxar, né, uma questão de química, falando de como que a emissão de CO2 ela é, né, prejudicial à saúde. Você pode ter uma questão aí de geografia, falando sobre fontes de energia limpas que vão ter que ser usadas para substituir essa emissão de gases. Você vai ter um assunto sobre economia, você vai falar também sobre biologia. Tem muita coisa que pode aparecer a partir de uma notícia, né? E se a gente está falando de Enem propriamente dito, tem uma outra coisa importante que você vai conseguir identificar, tá legal? Então, essa minha outra dica, que é você buscar o assunto que aquela notícia pode estar te trazendo, né, vai te ajudar bastante. Isso é uma prática que você deve fazer. Não é só ler a notícia. Ah, olha, eu estou vendo aqui, ó, que está aquecendo a Terra. Beleza, mas sobre o que o Enem pode perguntar para você? Até porque o Enem ele trabalha com 3 coisas muito importantes. O Enem trabalha para você com a causa do problema. O Enem trabalha para você sobre as consequências que aquele problema te traz e, mais importante do que isso tudo, sobre como você pode resolver. Quais são as formas de resolver. E tem uma matéria, tem uma parte do Enem que é cada vez mais importante, que trabalha sobre essa, será que a gente pode falar, proposta de intervenção? Eita, e se eu falei de proposta de intervenção, a gente está falando da redação. Então, Lucas, mas olha só, se as minhas perguntas, né, podem ser diversas em relação ao conteúdo de atualidade, se atualidades, né, vão estar obviamente relacionadas às manchetes, às notícias que aparecem, eu até posso assistir um jornal, posso, né, ver um podcast, posso procurar notícias, mas se eu não tenho uma questão que fala, né, que vai ter respostas sobre atualidades, onde será que eu vou encontrar as respostas para, né, essas minhas questões? E onde é que vão estar, então, as suas respostas? Olha, elas estão aqui. Exatamente aqui, na sala de aula. É na sala de aula que você vai ter esse encontro, né, com essas respostas. Até porque as perguntas não vão te perguntar sobre atualidades, elas vão fazer conexões, vão ser pontes com o conteúdo que você estudou. Então, dentro de uma notícia, vai ter uma questão de geografia. Dentro da notícia, vai ter uma questão de química, vai ter uma questão de história, de física. Vai ter um tema para redação. Então, quando você encontra essa necessidade de estar atualizado, não é para saber o detalhe de cada coisa que está acontecendo, e sim para fazer a conexão com o contexto de disciplinas que você vê no teu dia a dia, na tua escola, no teu curso. Beleza? Então é vital que você faça isso. Não só estudar a atualidade, né, mas estudar da maneira correta, para você ser cada vez mais produtivo e assim conseguir receber, né, o teu tão sonhado sonho, a sua aprovação no curso que você deseja. Tá legal? E se essa dica te ajudou, se essa dica você achou interessante, se isso pode ajudar mais alguém, compartilhe com seus amigos, compartilhe isso com o pessoal, tá legal? Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque a gente está cheio de dica para te dar. Está cheio de ajuda, né, para poder fazer o seu ano de vestibular ser um ano mais tranquilo e que você consiga aprovação, ok? Eu espero que eu tenha te ajudado e até a próxima.